Boa noite. Vereador apresenta método para o controle do tempo de espera nas repartições municipais. Que eu tenho conhecimento que tem mais demandas, com certeza, é a área da saúde, né? Gleison Consalter sugere novo cemitério para pessoas carentes. Hoje nós temos o dos Ribeiros, que já está praticamente lotado. PTBista transforma em indicação o projeto sobre testes de glicemia em menores de 6 anos. Para proteger as nossas crianças, esse é um projeto que salva a vida. Servidores municipais realizam mais um ato público para buscar a database da categoria. Fez uma oferta de 5% que está muito aquém daquilo que nós viemos pedindo. Estas e outras informações a partir de agora. O vereador Roberto Gabriel Tozon protocolou no Legislativo um documento indicando a necessidade do município adotar um método para o controle do tempo de espera. A ideia é organizar o atendimento nos serviços da administração. Na tribuna, o parlamentar esclareceu aos colegas o motivo da indicação. Conforme Roberto Gabriel Tozon, recentemente ele foi abordado por um cidadão que questionou a ausência de controle nas repartições públicas municipais. Desta conversa, surgiu a ideia da criação de uma norma específica. A gente mantém muito contato com a população e tenta ouvir, porque a gente não consegue pensar em tudo o tempo inteiro, né? E a questão, a indagação foi por que não existe uma lei municipal, foi bem assim, ou uma fiscalização maior do tempo de espera em alguns setores da administração pública, não foi específico. Eu até perguntei, tá demorando? Tem alguma demora que tu possa me indicar? Não tem nada em específico, é só uma sugestão. Em cima disso, nós sentamos a equipe do gabinete e pensamos o que a gente podia fazer. Surgiu a ideia de fazer uma indicação para que primeiro seja elaborado um estudo, né? Seja feito um controle prévio durante um tempo por amostragem, sei lá, se for um mês ou 2 meses, por exemplo. O vereador Betinho acredita que a prefeitura precisa identificar os locais onde o tempo de espera ultrapassa os 20 minutos. Em seguida, deve buscar alternativas para trazer eficiência ao serviço. Estabelecer um mecanismo de controle, né? Seria mais ou menos de um controle de gestão que a gente faz numa empresa, de um controle de gestão por processos, né? Quanto tempo demora para você ser atendido e, posteriormente, após você ser atendido, quanto tempo esse processo demora para ser despachado para tu conseguir a resposta que você precisa. Então, a ideia, fazer indicação foi essa, porque eu acredito que antes a gente fazer mais uma lei, né? No nosso país tem de sobra, a gente precisa trabalhar maneiras mais simples e que sejam talvez até mais efetivas, né? Sejam mais fáceis de ser aplicadas. O parlamentar também mencionou alguns setores que de forma imediata precisam agilizar o atendimento à população. A questão da saúde é sempre o mais demandada em qualquer cidade, em qualquer lugar do nosso país, né? Então, o que eu tenho conhecimento que tem mais demandas, com certeza, é a área da saúde, né? Tem algumas secretarias também que a gente tem que ver. Agora eu vou fazer uma reunião com o Poder Público Municipal para a gente trabalhar em conjunto, ver qual que é o melhor caminho para a gente fazer essa amostragem, ou enfim, implementar de maneira prévia essa ideia. Depois do vereador Renato Checker sugerir ao município a criação de um cemitério para animais, Gleison Consalter decidiu apresentar outra proposta. O parlamentar quer a aquisição de uma área para ser destinada ao sepultamento de pessoas carentes. A gente tem que pensar sim nos animaizinhos, nada contra, com certeza, mas a gente de fato também tem que se preocupar também mais com os nossos seres humanos, nossas crianças, nossos idosos. A gente que está provavelmente envolvido nesses segmentos diariamente, a gente sabe que além de ser um momento muito triste no meio familiar, muitas pessoas não têm um poder aquisitivo suficiente para poder, né, de uma maneira própria, arcar, né, pagar com a despesa de um funeral e em si com todo esse trâmite que envolve, né, uma perda de um familiar. Então pensamos bem nessa ideia de justamente sugerir ao Executivo essa indicação para criarmos sim para as pessoas mais carentes um local destinado a um cemitério, né, que até então hoje nós temos o dos Ribeiros, que já está praticamente lotado, né? Até muitas pessoas acabam até desconhecendo, nem sabem, né, de repente aonde se encontra os familiares, porque a demanda é grande e o único lugar que nós temos aqui em Passo Fundo é nesse cemitério. Então, partiu sim de uma conversa bem aberta, bem franca entre os assessores e por que não? Justamente foi criada essa ideia dos animaizinhos, poxa,
Vamos pensar também nos seres humanos aqui. A demanda é muito grande, a nossa cidade de Passo Fundo tem muitas pessoas carentes que precisam sim, de uma maneira mais direta e mais objetiva, de ter um espaço. É um momento triste, é um momento de dor, mas pelo menos sim, essa pessoa pode velar com dignidade o seu ente querido. O número de portadores de diabetes é crescente em todo o mundo. O Brasil ocupa a 4ª posição neste ranking, acometendo aproximadamente 6% da população. Além disso, outro dado preocupante é o aumento na incidência da doença entre as crianças. O diabetes hoje é a 2ª doença mais comum na infância, perdendo apenas para a asma. Por isso, o vereador Aristeu Dallalana quer alertar a comunidade para a importância da prevenção. Na legislatura passada, ele fez um projeto que tornava obrigatório nas unidades de saúde o teste de glicemia capilar em crianças de até 6 anos. O texto, que na época foi vetado pelo Executivo, agora será transformado em indicação. O diabetes é uma doença que mais mata nesse país, né? E isso causa um prejuízo muito grande ao erário público. Causando prejuízo ao erário público, quem paga é a população, porque o erário público, ele é da população. Então, tudo que a população paga de imposto é revertido para a saúde, é revertido para a educação. E esse teste, ele é um teste muito barato. E a gente descobre, assim, nas conversas com os professores, com a vivência que a gente tem na vida pública há quase 20 anos, a gente descobre assim, que muitas vezes uma criança ela vai descobrir uma deficiência lá na 4ª, 5ª série. O teste de glicemia capilar é simples e barato, realizado através de um furinho na ponta do dedo que permite medir na mesma hora os níveis de glicose. O parlamentar ressalta que no futuro, já com ações de prevenção efetivas, o município terá um gasto menor com o tratamento da doença. Esse teste é um teste que custa centavos para o município. Só que uma pessoa que vai descobrir que tem um diabetes muito elevado, muito alto, ele vai custar milhões depois para os cofres públicos. E se ele for tratado, a própria mãe vai cuidar de uma criança. Ela vai cuidar o que ela pode comer, o que ela não pode, né? Porque isso vai acabar com todo o problema, um problema muito grande financeiro na saúde brasileira, que se acarreta por não saber que uma pessoa já lá, desde que nasceu, ela até os 6 anos de idade, ela já tem um problema do diabetes. E isso esse é um projeto que vai trazer economia para o nosso país, para o nosso povo. Então era essa a nossa preocupação, além da grande preocupação que o bem maior que a gente tem é a vida, é a nossa saúde. Então esse era um projeto que agora a gente transformou numa indicação e, queira Deus, vou conversar com o prefeito Luciano Azevedo para ver a viabilidade dele poder implantar esse em Passo Fundo para proteger as nossas crianças. Esse é um projeto que salva a vida. Em função dos feriados prolongados nos próximos dias, o Hemopasso Regional está convocando os doadores de sangue. O atendimento acontece das 8 horas da manhã à 1h30 da tarde. Um dia D será realizado em 19 de abril. Hoje, a média diária de doações é de 30 a 40 pessoas, índice que é suficiente apenas para manter os estoques estabilizados. O agendamento pode ser feito pelo telefone 3311 1427. E veja depois do intervalo, Saul Spinelli cobra fiscalização dos serviços da Corsan. E ainda, servidores municipais realizam mais um ato público para buscar database da categoria. Números. Eles não são importantes apenas para a sua empresa, mas também para milhares de trabalhadoras. A licença maternidade de 6 meses faz bem para o seu negócio, que recebe incentivos fiscais. Faz bem para a mãe, que fica mais tempo com seu filho e volta mais motivada para o trabalho. E faz bem para quem ainda não sabe nada de números, mas já começa a perceber a diferença que eles fazem. A
Amanhã, a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento das contas inativas do FGTS para os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. Em Passo Fundo, o atendimento exclusivo vai acontecer das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, nas agências localizadas na Rua General Canabarro, na Capitão Eleutério e na Avenida Presidente Vargas. Informações no site que está aparecendo no vídeo. E depois de negarem em Assembleia o aumento salarial de 5% oferecido pelo Executivo, os servidores municipais realizaram nesta quarta-feira mais um ato público para buscar a database da categoria. Além disso, o dirigente do CMP reforçou que a pauta de negociação não se limita apenas ao reajuste salarial, mas também ao avanço de outras reivindicações. Nesta semana, além de uma vigília em frente à Prefeitura, os servidores participaram da sessão plenária na Câmara de Vereadores. O presidente do sindicato explicou a motivação. Nós estamos aqui por uma razão muito simples. O prefeito não atendeu as nossas reivindicações básicas, fez uma oferta de 5%, que está muito aquém daquilo que nós viemos pedindo durante todo o processo de negociação. E além do que, nós temos, além do índice financeiro, nós temos uma pauta muito extensa em relação ao magistério, que não foi alcançada ainda aos servidores, principalmente da área da educação. A vigília será mantida até que o Executivo sinalize uma proposta que os servidores avaliem como justa. Eduardo também não descartou a possibilidade de outras manifestações ou até mesmo uma greve. Essa vigília permanece desde segunda-feira passada e não tem prazo para terminar. Nós estamos dispostos a ficar aqui o tempo necessário até que o senhor prefeito, primeiro, restabeleça as negociações e, em segundo, ele nos traga de fato um índice e nos atenda nas nossas reivindicações enquanto categoria do magistério. O CMP Sindicato representa hoje o magistério municipal. São mais de 1.400 professores que aguardam ansiosamente que o prefeito tenha essa disponibilidade de, primeiro, dialogar novamente, né, não encerrar as negociações, e, em segundo, ele que de fato nos atenda. Estamos aqui do meio-dia até às 18 horas todos os dias, fazendo manifestações, chamando entidades. Então, nós temos sempre que agradecer e celebrar a fidelidade dos professores do magistério que, quando chamados, eles de fato vêm e nos atendem. Com relação aos próximos passos, isso depende muito do senhor prefeito. Nós estamos dispostos a qualquer outro passo, desde que, obviamente, dentro do que a democracia nos permite. E ela nos permite, é claro, a vigília, ela nos permite paralisações e, por que não, ela nos permite, sim, uma greve. Caso isso seja necessário, não tenha dúvida que nós estamos prontos para isso e o magistério está firme na sua questão. Nós queremos as nossas reivindicações atendidas definitivamente, porque nós já estamos há 4 anos e o senhor prefeito, nesses 4 anos, tem nos recebido sempre muito gentilmente, mas não tem atendido em nenhuma das reivindicações. Então nós estamos aqui para isso e estamos aqui dispostos a ficar quanto tempo necessário for para que possamos ser atendidos. Alguns vereadores se posicionaram na tribuna solicitando que o Executivo faça uma proposta mais condizente com a realidade dos servidores. Ele tem que mandar à Câmara de Vereadores um projeto anual da revisão da database, que foi agora em março, dos funcionários do município. E o que eu vejo e tenho visto e ouvido no Paço Municipal, senhoras e senhores, são alguns absurdos. E eu vejo aqui os corajosos que fazem este movimento diário aqui em frente à prefeitura, um ato público, mas tem muitos com medo de perder o seu FG, ou com medo de desagradar o senhor prefeito, o seu secretário, que deixa para os senhores vir aqui, e quando dá o aumento, todos ganham. É importante que se diga, vereador Patúcio e vereador Rufa, que não adianta nós da oposição fazer qualquer tipo de movimento e buscarmos junto aos servidores a sensibilidade do senhor prefeito municipal para que conceda esse percentual que é devido a vocês, que é o direito de vocês, e que foi dito aqui que vocês teriam que aceitar
os 5%. Vocês não têm que aceitar os 5%. As secretarias andam. Ele teve essa votação esmagadora também devido ao trabalho que os senhores e senhoras desenvolvem nas secretarias, nas escolas. E que amanhã os senhores estarão também ao Grefim. Espero que consigam um reajuste digno, pois o trabalho de todos tem muito valor para a comunidade. Quero também falar do prefeito que o Patúcio foi pedido para o presidente, para o prefeito receber nós uma comissão, e não foi feita essa comissão para o prefeito receber e resolver esse problema das pessoas. Então, eu estou esperando também ver se conseguimos fazer essa pedido para nós ver, para fazer o negócio. Então, vocês têm total meu apoio. Vamos ver que se fizermos essa reunião, o prefeito recebe essa comissão para nós resolver de uma vez isso aí, que não pode os trabalhadores ficar esperando até quando para iniciar seu trabalho e ter essa dignidade. E agora vamos conferir parte do pronunciamento do vereador Saul Spinelli. Na sessão plenária de quarta-feira, ele utilizou a tribuna para cobrar fiscalização dos serviços da Corsã. O socialista questionou as dificuldades para a realização de trabalhos simples que a companhia deveria fazer. Ele comentou que existe um fundo de saneamento compartilhado com a prefeitura para dar suporte aos serviços urgentes necessários. Hoje, o fundo respectivo, oriundo de verbas da Corsã, constitui um fundo do saneamento e que reúne em torno, o vereador Ronaldo Rosa, de 2 milhões de reais por ano. 2 milhões de reais por ano. E aí eu começo a me questionar, e vamos atrás de informações, a dificuldade que nós temos, por exemplo, para esgotar um poço negro num bairro distante de Passo Fundo, a burocracia que virou, ora é Corsã, ora é STCG, ora o caminhão está estourado, está quebrado, está ferrado. Eu começo a perguntar onde é que está o caminhão para esgotar poço negro. Porque rico não precisa. O rico chama uma empresa particular, a pessoa que tem dinheiro. Quem precisa são as pessoas humildes, vulneráveis. E aí eu gostaria de ressaltar, vereador Patúcio, 2 milhões no fundo. O que está acontecendo com esses, com esses caminhões? Se o caminhão está velho, tem que comprar novo. Se tem 2 e precisa de 3, tem que comprar mais um. Mas tem que agilizar com isso, pessoal. Está muito demorado. Então, a Corsã, que é uma companhia que tem aí muitos anos pela frente, tem que vir a esta casa, fazer uma prestação de contas, como é que está o contrato de 6 anos aí já em vigor, o que se alcançou de índices que estão previstos no contrato de obras de esgoto local, de água potável para as famílias humildes lá no rincão dos bairros, e mais, como é que está a questão do fundo, quanto já se recolheu neste fundo, onde se investiu o dinheiro deste fundo, que é 2 milhões por ano. Sábado acontece mais uma edição do programa Bairro a Bairro, desta vez na comunidade de Santo Antônio da Pedreira. Serão realizadas atividades recreativas e artísticas a partir das 2 horas da tarde. Orientações sobre serviços de assistência social, a atualização do cadastro único e acesso a exames básicos também estão previstos. Também amanhã a TV Câmara vai estrear uma nova grade. A partir das 8 horas da noite, você assiste aqui no canal 16 programas inéditos, iniciando pelo arquivo de notícias com um resumo do que foi destaque ao longo desta semana. Em seguida, a primeira edição do Câmara Mulher, com o presidente do Legislativo, Patrick Cavalcante, e a proponente da ideia, a ex-vereadora Cláudia Fulaneto. Doação e transplante de medula pautam o Câmara Saúde com a médica Moema Nenê Santos. Paula Petrini recebe Lariane Acevedo, que depois de participar do The Voice Brasil, esteve no Momento Cultural. E eu entrevisto o vereador Alex Necker para conhecer as ações e projetos do parlamentar. Não perca! Uma ótima noite e um bom fim de semana!